Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje falando um pouco sobre as questões imobiliárias, construção, plano diretor, tudo que envolve habitação também aqui na região do Grande ABC, em São Bernardo do Campo, claro, especificamente. Para isso, converso com o Júlio Dias, presidente da SIG ABC. Seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigado nesse bate-papo. Obrigado pelo convite. Júlio, para quem nos acompanha, nos ouve, nos assiste, possa entender um pouco da atuação da SIG ABC na região, quem ainda não ouviu falar, não tem familiaridade aí com a associação. Muito bem. Nós somos uma associação, já temos 37 anos, né? É uma associação que agrega aí praticamente todos os segmentos do mercado imobiliário, né? Construtoras, incorporadoras, empresas de administração imobiliária e empresas de comercialização, compra e venda. Então a gente carinhosamente deu o nome de Casa do Mercado Imobiliário. A nossa associação representa o Secov, que aí sim é um órgão oficial estadual, é um sindicato das incorporadoras e empresas de venda. Já há quase 20 anos nós representamos o Secov na região. E nos 2 últimos anos nós temos um outro sindicato das indústrias da construção civil, que é o Sinduscon São Paulo. Há 2 anos, o diretor regional está na nossa sede, que é o Cláudio, já assim, há 2 anos. 2 anos está na nossa sede, que é o Cláudio Gomes, e num perfil muito semelhante a São Paulo. São Paulo também, a sede do Secov, está dentro também do Sinduscon. Então aí a gente consegue realmente abraçar todo o mercado imobiliário, né? O nosso papel é importante, porque quando a nossa associação foi fundada, há 37 anos atrás, eram vozes individuais no mercado. Então, muito difícil, né, de você ser ouvido, muito difícil de você melhorar o seu desempenho, né, conseguir melhorar a dimensão da tua empresa. E essa associação teve esse início, essa intenção, né? Uma união de empresários com o mesmo foco, de se organizarem, de contribuírem um com o outro para fazer esse mercado crescer, para as empresas melhorarem economicamente, financeiramente, tecnicamente. Isso nesses anos vem acontecendo. Hoje a gente percebe a importância desse tipo de associação. Eu não sei como é que as empresas que não participam da nossa associação conseguem entender o mercado de forma tão rápida como a gente consegue entender, não consegue ter esse apoio dos players do mercado, onde na verdade nós somos todos concorrentes, mas todos nós nos ajudamos a entender o mercado e nos ajudamos a nos preparar para o mercado. Não é um mercado simples, é um mercado muito complexo. Então, se a gente não tiver esse apoio, essa possibilidade de trocar essas informações e crescer com esse conteúdo, fica mais difícil. Então, acho que a gente hoje consegue trazer conteúdo muito importante do momento, do nosso segmento em geral. Tecnologicamente, procedimentos, juridicamente, administrativamente. Então, eu acho que isso é um fator extremamente importante e acho que a gente está tendo sucesso. O mercado imobiliário, o papel, né, do mercado imobiliário no ABC tem uma representatividade, uma importância muito grande, principalmente quando a gente fala em geração de emprego e renda. E aí a gente esbarra numa série de importâncias, né, políticas públicas também. A gente vai citar aqui alguns planos diretores também que estão saindo do papel, estão sendo rediscutidos, como o de São Bernardo do Campo, por exemplo, o impacto que isso tem na vida das pessoas e como a gente vinha conversando nos bastidores, realmente quando a gente fala da vida das pessoas, nesse poder econômico de desempenho das pessoas aqui, né? Então, e a SIG ABC faz todo esse papel, faz toda essa costura, inclusive com alguns dados, alguns levantamentos, trazendo algumas pesquisas, né, Júlio? Sim, com certeza. Isso eu acho que assim, o nosso segmento, me parece que é o segundo segmento que mais emprega no país, né?
A gente só pede para serviços, né? E qualquer obra nossa, qualquer obra, hoje emprega diretamente 200, 250 famílias, 250 pessoas. Indiretamente dobra qualquer obra, hoje. Então, Santo André hoje deve ter de carteira assinada, nós temos umas 45 mil pessoas em Santo André, por exemplo. São Bernardo tem menos, está com menor volume de obras, tem menos. Eu acho que uns 20 e poucos mil. É significativo, né? É muito significativo. Então, assim, nós sempre fomos um dos setores que mais rapidamente empregam, quando a economia demonstra uma certa melhora, e éramos um dos que mais empregava pessoas que estavam entrando no segmento do trabalho. Assim, com um pouco menos de preparo, a gente conseguia absorver muito essa pessoa e dar um encaminhamento, né? Hoje está mais difícil porque a gente vem sofrendo o que chamam de um apagão da mão de obra. Esse não é um problema exclusivo nosso, de forma geral o país está sofrendo muito com isso, mas no nosso segmento isso é muito notado e é uma dificuldade muito grande para a gente. A média de idade do nosso funcionário nos canteiros está ao redor de 46 anos, que é muito alta. A gente não está conseguindo repor. Os familiares não estão conseguindo trazer os seus filhos para dentro do nosso segmento. Eu acho que um pouco porque essa geração, ela mudou um pouco esse pensamento de como trabalhar, né? Como é que eu quero trabalhar? Eu quero ter uma responsabilidade? Eu quero ficar muitos anos numa empresa? Ou eu quero, de repente, poder fazer o meu trabalho independentemente de qualquer que seja? Eu quero fazer no horário que eu quiser? Eu não quero passar o meu dia na obra. Então, a gente está tendo muita dificuldade de vender para essa nova geração como valeria a pena trabalhar na construção civil. E aí eu acho que é um problema dessa juventude, dessa faixa. Está difícil de fazer isso. Eles preferem outros tipos de atividade. E não é só no nosso segmento, né? E estamos tentando aí, com o Senai, já temos aí alguns trabalhos interessantes. Eles hoje têm 70 unidades no estado de São Paulo, todas elas ofertando treinamento e formação para a construção civil. Isso é importante. A cidade, de uma forma geral, tem enxergado essa necessidade. São Bernardo estava tentando fazer uma escola da construção, estamos aí conversando para ver se é possível, se a gente consegue contribuir com isso. Nos nossos canteiros estamos fazendo assim, da forma que é possível, né? Treinamentos com o pessoal, mas trazer gente nova está bem difícil. Então, assim, eu acho que a gente tinha um potencial de emprego muito grande e agora a gente está com um pouco mais de restrição, principalmente nessa substituição a gente não está conseguindo fazer. Mas o nosso segmento ainda trabalha com um volume considerável de carteiras assinadas, né? E no nosso caso, não dá para fazer nenhum tipo de trabalho em obra onde você não esteja registrado, né? Então, 100% do nosso pessoal é CLT e é o que nós hoje temos aí. Precisaríamos mais gente. Isso traz um impacto direto na economia da região, né? E aí, quando a gente conversa, por exemplo, sobre o plano diretor, né? Como a gente comentou há pouco tempo, os planos diretores que são debatidos, né, a cada tempo nos municípios, isso tem um impacto direto também, né? Justamente nesse setor, nesse ramo imobiliário, nesse setor da construção civil, não só a curto, médio, mas principalmente a longo prazo, e como a região, não só São Bernardo do Campo, mas a região como um todo poderia ter ou seguir um rumo diferente, né? Quando eu te pergunto nos bastidores aí sobre novidades, você me fala, olha, tem bastante, porque sempre está de olho também muito no que outros países ou experiências no exterior têm acompanhando, né? Até mesmo essa questão que você fala do apagão de mão de obra não é um fato exclusivo do Brasil, por exemplo, né? Não é um problema exclusivo nosso, é realmente, como você disse, geracional. Mas todas essas questões estão interligadas numa teia que acaba gerando e impactando justamente o desenvolvimento da região. Claro. Nós estamos atrasados
na mudança de processos construtivos. Nós estamos atrasados, o Brasil está atrasado nisso. Um pouco disso é responsabilidade do empresariado e uma boa parte disso é muito mais, acho que um problema social. A gente sempre foi taxado como um grande absorvedor de mão de obra de pessoas até menos qualificadas. E isso acho que socialmente teve um papel muito importante. Hoje, porém, o que acontece? Como você está tendo muito menos escassez de mão de obra, tem muito menos mão de obra, hoje você não tem nem como fazer uma comparação de qual é a diferença de custo, por exemplo, de um trabalho onde é muito mais artesanal versus um trabalho mais industrializado. Antigamente você fazia essa conta, valia a pena você continuar com uma parcela grande de mão de obra e menos tecnologia, menos equipamento. Hoje você nem pode fazer essa conta porque você já não tem a opção da mão de obra. Então nós estamos atrasados nesse sentido. Nós precisamos reprogramar o nosso processo construtivo com mais coisas industrializadas. O nosso processo construtivo tem que ter montagem e não execução artesanal. É montagem. Painéis que vêm semi-prontos e você monta, paredes que vêm semi-prontas e você monta. Que são as soluções tecnológicas. Que são as soluções tecnológicas para fazer frente à demanda que você tem e à pouca mão de obra, tá certo? O impacto que o plano diretor traz, ele é muito grande e o nosso ciclo é muito longo. Então, por isso que ele tem um impacto a longo prazo, né? A gente percebe nas cidades da região, algumas que já tinham um plano diretor um pouco mais palatável para o nosso segmento, que dá condições melhores de viabilizar diversos níveis de empreendimentos, desde o mais econômico até empreendimentos, não vou colocar aqui de altíssimo padrão, mas de alto padrão. São Bernardo, nos 8 anos anteriores, ficou um pouco mais restritivo e as empresas acabaram migrando para outros locais. E Santo André foi um desses locais que as empresas mais foram. Eu vejo agora um momento extremamente importante, que é a atualização desses planos diretores pelo qual essas cidades estão passando. A gente tem tido a oportunidade de conversar com a municipalidade nesse momento, né? O plano diretor de Santo André deve ir para a Câmara, tem algumas alterações. Para o nosso segmento, talvez não sejam muito impactantes. Eu acho que Santo André continua produzindo mais ou menos o que vem produzindo, acho que é a cidade que mais produz no ABC. São Bernardo, pelo que a gente vem conversando, e aqui vem um trabalho muito importante do Marcelo Lima, que é o prefeito de São Bernardo, no sentido de efetivamente colocar essa necessidade para a Câmara e para o pessoal técnico, quadro técnico todo que está cuidando desse trabalho, da importância de trazer para a cidade novamente uma possibilidade de desenvolver a área imobiliária que a cidade não estava tendo nos últimos anos, né? E a gente percebe que deve vir algumas alterações, talvez não sejam significativas. A gente já viu uma série de projetos de eixos, benefícios em eixos de mobilidade, isso é importante. Então a gente vê cidades como São Paulo que já passaram por isso, tiveram um desenvolvimento significativo nos eixos. Então São Paulo, no último ano, produziu 140 mil unidades econômicas dentro do segmento Minha Casa Minha Vida. Isso é muito importante. Nós talvez tenhamos essa possibilidade e é o que a gente aposta aqui no novo plano diretor, onde de repente esse segmento que está tão difícil aqui, porque para você encaixar na renda do cidadão a possibilidade de entrar nesse segmento, você tem que adequar demais essa equação, entendeu? Então, assim, é um processo construtivo, é uma planta já definida, com metragem já definida, senão você não consegue fechar a conta. E me parece que a cidade está entendendo isso e a gente vem colocando essa necessidade porque o déficit habitacional ele é muito grande e existem nas cidades, e a gente percebe muito isso em São Bernardo, por isso que não está tendo um desenvolvimento, principalmente econômico,
de restrição de tamanho de unidade. E isso tem que ser encarado a realidade que, se não tiver essa adequação, e a gente fala em tamanhos de imóvel de 35 metros, que é possível morar com conforto, principalmente tirar aquela pessoa que está numa condição que não está adequada. Então, a primeira possibilidade é esse passo da pessoa sair daquela condição e ir para um imóvel próprio de 35 metros, que tem 2 dormitórios, tem sala, alguns têm terraço, tem banheiro e tem uma área comum excepcional para os filhos ficarem lá aproveitando, tá certo? Então, não é razoável a gente exigir que sejam feitas unidades de 50 metros, onde não fecha a conta e, portanto, não tem a unidade. São Paulo não tem esse tipo de restrição, então só nesse ano 140 mil unidades. Tem um benefício também que é importante, que é um subsídio cruzado, onde além do plano do Minha Casa Minha Vida, o Estado de São Paulo tem um complemento, que é o Casa Paulista, onde o Estado complementa o valor da entrada do apartamento, onde eles dão um certificado, é um cheque, vamos simplificar assim como se fosse um cheque, que complementa a entrada do cidadão em até R$16 mil, dependendo da cidade. Esse valor, quando você coloca no início, para uma unidade que uma família conseguiria entrar com uma renda de R$2.800, quando o Estado entra com esse cheque para contribuir, a renda baixa para R$1.600, R$1.700. Então, abrange uma quantidade de pessoas enorme. Por isso está tendo sucesso esse formato, né? E a gente precisa aproveitar isso daí, entendeu? Então, acho que essas restrições, me parece que elas vão cair com esse entendimento, que é o que a gente vem propondo e espero que isso aconteça agora já nessa entrada do plano. E o déficit habitacional que você citou é um problema histórico e crônico, claro, aí no país como um todo, mas especificamente quando a gente fala na região do ABC, a gente acompanha até pelos noticiários o quão é grave, né, o quanto moradias irregulares e quantas tragédias poderiam ser evitadas se essas pessoas estivessem alocadas em lugares de forma facilitada, né, ou fosse um lugar minimamente digno, que muita coisa poderia ser evitada. E não só pensando pelo lado social, que traria, e habitacional traria esse benefício, mas principalmente no mercado imobiliário também, que abre muita porta, emprego, renda, e a gente volta para o início da nossa conversa, né? E paralelo a isso, essa vocação também da região tem mudado, tem se transformado muito, já não é mais uma região tão calcada na parte industrial como foi um dia, né? Tem se transformado muito mais, ou tem tendido muito mais para essa vocação de serviços. Isso. Muito em partes essa questão que você diz desse apagão de mão de obra. A gente vive muito na região por conta disso, porque com essa ampliação da oferta de serviços, então as pessoas acabam migrando, né? Indo trabalhar nessa questão, usando um termo popular aí que está na mídia, né? Que é a chamada uberização. Que aí pode ser para qualquer setor, né? Mas vem muito de encontro a isso, mas tem um impacto quando você pensa nas cidades a longo prazo. E a SIG ABC faz todo esse papel também, mas também dá cursos, né? Ou seja, também tem esse papel de capacitar essas pessoas que têm interesse hoje em entrar nesse ramo, ou esses jovens, ou não tão jovens, mas pessoas já maduras que estão no mercado e querem se atualizar, querem se formar, podem procurar também a associação. Não, com certeza. Você tocou num assunto extremamente importante, né? A gente percebe que, você falou na vocação da cidade, né? Quando a gente fala em plano diretor, na verdade, é isso, é a cidade entender qual é a vocação dela e colocar isso no plano, colocar isso nesse projeto. Como é que a gente se enxerga aqui como cidade? E uma coisa que eu acho que falta também, a gente vem colocando isso, como é que as cidades da região se enxergam entre si. O que a gente tem colocado é o seguinte, a gente sabe que plano diretor igual para todo mundo vai ser difícil, mas leis construtivas, leis de uso e ocupação precisam ser mais próximas, mais iguais, mais integradas, porque é o que eu falei, nós precisamos industrializar o segmento.
Como é que eu consigo industrializar se numa cidade eu tenho características de dimensão diferentes da outra? Então as empresas que produzem em grande escala não conseguem, né? Então a gente tem que padronizar isso daí. Então essas premissas todas têm que estar mais equânimes, né? E as cidades têm que enxergar umas outras, porque no ABC a pessoa mora em São Caetano, trabalha em São Bernardo, ou uma da família trabalha em Santo André. É um fenômeno muito peculiar do ABC, não tem limite, né? Na verdade, o público é o público da região, do grande ABC. É difícil você só setorizar, né? Então, se não tiver uma integração boa, você delimita as cidades em feudos que não estão certos, né? É um rio que está entre duas cidades e ninguém quer cuidar daquele pedaço. Não dá, você tem que integrar tudo, né, de uma forma melhor. Quando a gente fala desse problema da mão de obra, também é importante, é isso que a gente tem tentado fazer, né? Melhorar a condição de entendimento do que o nosso mercado pode trazer. O impacto econômico é significativo, porque nós temos uma quantidade de postos muito grandes, que hoje não estão 100% preenchidos, muito pelo contrário, nós temos um déficit de profissionais de 40% em cada obra, com certeza. O nosso pessoal hoje tem uma média salarial muito boa, e isso com certeza ajudaria muito no impacto econômico direto da cidade. Isso sem contar todo o impacto que você traz da cadeia produtiva e de pagamento de IPTU, ITBI, ISS, ou seja, todos os impostos que estão atrelados a isso, né? Então, a gente sabe que o nosso impacto econômico na cidade, a possibilidade de desenvolver economicamente a cidade é muito grande. E isso a gente vem trazendo também, né? Nós temos condições de melhorar esse impacto, né? As cidades do ABC perderam muito em renda, o cidadão perdeu muito em renda, mudou o perfil industrial para o perfil mais de serviço, que é o que você colocou, e isso vai demorar um pouco para chegar no mesmo nível, né? A gente percebe que em função de diferença de preço de venda entre São Paulo e a região do ABC, já foi maior, hoje é um pouco menor. Não nas regiões mais caras de São Paulo, obviamente, que essas dispararam, mas nas regiões mais periféricas, mais próximas das nossas cidades, a gente tinha uma diferença de valor maior do metro quadrado de venda e muita família veio de São Paulo ou outras regiões para cá, porque são cidades do ABC que têm uma condição de moradia muito boa, uma qualidade de vida muito boa, transporte público, tem hospitais, tem escola, ou seja, hoje está muito bem conceituada nesse quesito. São Caetano é uma das maiores, um dos maiores IDH do Brasil. E isso muita gente de São Paulo percebeu e veio para cá. Mesmo, muitas vezes, continuando a trabalhar em São Paulo. Então, mesmo assim, quer dizer, você não traz o trabalhador para cá, mas você traz a família para cá, o impacto é muito grande, tá certo? Então, a gente acredita que dá para melhorar muito isso daí. Vamos ver se a gente consegue, né? Muito bem. E aí, bom, para a gente finalizar, Júlio, porque é um assunto que quando a gente fala, são ramificações inúmeras, então daria para a gente ficar aqui mais de 1 hora. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem em nome da SIG ABC também, para quem acompanha, nos ouve, nos assiste nesse podcast e tem interesse para conhecer um pouco mais. Tá bom, vou tentar aqui resumir, né? Claro. Mas eu quero aqui fazer um convite, né, a todos os empresários do segmento imobiliário que não são nossos associados, venham nos conhecer, porque é importante. Eu acho que a gente tem muito a oferecer. O nosso segmento na região é pujante, nós temos muita coisa para melhorar, mas ele é pujante. A gente acredita muito nessa aproximação da municipalidade, no sentido de contribuir em melhorar essas condições de desenvolvimento através dos novos planos diretores, através de parcerias público-privadas. A gente acha que isso é o caminho. A gente não acredita que nem o público pode fazer isso sozinho e nem o privado. Esse segmento econômico precisa dos dois. Nós vamos trabalhar em conjunto para poder desenvolver e poder propiciar para essa quantidade enorme de famílias que hoje estão sem condições de moradia, trazer uma moradia mais digna e melhorar todo esse astral da cidade.
não só falar que vai ser um desenvolvimento econômico, mas a melhora da sociedade, né? Isso a gente acredita bastante. Então, fica aqui um convite para nos conhecer e a gente fazer um trabalho bacana em conjunto, e espero que as cidades, incluo aqui Santo André, São Bernardo, São Caetano, que estão nessa fase de desenvolvimento do plano diretor, Diadema, que o façam rapidamente e que consigam olhar a cidade dessa forma. Você falou em vocação, acho que é super importante, e dentro dessa vocação as pessoas, e nós temos que fazer um plano que seja digno para todos. O plano não pode ser bom para um e ser ruim para outro. Ele tem que ser bom para todos. A gente acredita muito nisso. Júlio Dias, presidente da SIG ABC, no Câmara Podcast São Bernardo de hoje. Júlio, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá.